Isso mesmo, agora foi, tá gravando. Tá gravando, querido? Então Tá tá. sim, professor, obrigada. Então, pessoal, professor Rubens Fraga, médico geriatra. Vamos falar sobre dois assuntos hoje que são muito importantes na geriatria. Primeiro, a questão de epidemiologia da velhice e segundo, sobre a farmacogeriatria. Então, começar falando aqui da epidemiologia do envelhecimento. Nós temos dois tipos de envelhecimento hoje. Então, quando você vê um indivíduo de 80 anos, ele pode estar tendo um envelhecimento usual ou ele pode estar tendo um envelhecimento ativo. O que seria o envelhecimento usual? É aquela senhorinha que entra em menopausa, que começa a diminuir a estatura por causa da osteoporose, que tem artrite nas mãos, é aquela senhorinha que tem algumas doenças relacionadas ao envelhecimento. Esse é o envelhecimento usual. E o envelhecimento ativo é o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que foi instituído há anos atrás, o chamado Health Aging, em que a gente procura buscar perder pouca capacidade funcional à medida que a gente envelhece. Então, seria aquele envelhecimento mais puro, em que a gente tem um estilo de vida mais saudável, né? Através de uma boa alimentação, atividade física regular, não beber, não fumar, controlar o estresse, a gente consegue envelhecer já aos 80 anos com mais capacidade funcional do que aquele indivíduo que tem envelhecimento usual. Então, o envelhecimento patológico é chamado de senilidade. E o envelhecimento natural é chamado de senescência. Então, a senilidade é um envelhecimento que ocorre com doenças. Se o indivíduo tem uma doença chamada Parkinson, que ele treme e que ele tem instabilidade postural com risco de cair, e ele ficou mais lento para fazer as coisas, ele tem Parkinson. Então, ele, na verdade, isso não é envelhecimento, isso é senilidade. É um envelhecimento com doenças. Isso causa prejuízos, né, para a saúde, até mesmo para o sistema de saúde, para a sociedade, e ainda é o que predomina no nosso país. Para falar de epidemiologia, a gente fala de duas transições. A gente fala da transição demográfica e da transição epidemiológica. O que é a transição demográfica? Quando um país ele tem mais de 7% da sua população acima de 60 anos, ele é um país envelhecido. O Brasil hoje já passou praticamente de 10% da população com mais de 60 anos. Somos em torno de 30 milhões de pessoas idosas. Isso vai gerar o quê? Uma demanda maior de serviços de saúde. Por quê? Porque são aqueles hipertensos, diabéticos, com Alzheimer, com Parkinson, com artrite, e eles vão mais nos serviços de saúde. E o que isso ocorreu porque houve uma mudança no padrão de adoecimento e de morte dessa população. Modificou-se padrões de morbidade e padrões de mortalidade. Então, essa é a transição demográfica. Acima de 7% da população de idosos, transição demográfica. A transição epidemiológica refere-se a modificações de adoecimento, de incapacidade e de morte. Então, são doenças que vão se morrer menos de doenças infectoparasitárias, doenças que as crianças morrem, né, que é a diarreia e a pneumonia, e vão se morrer, e verminose, e vão se morrer mais de doenças crônicas e degenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer, o Parkinson, com doenças degenerativas, e o próprio câncer, os cânceres de intestino, câncer de mama, câncer de útero e de próstata. Então, na transição epidemiológica, daí o nome está falando, as doenças que são infecciosas e parasitárias, que são transmissíveis,
vão ser substituídos por doenças não transmissíveis ou doenças crônico-degenerativas. Você tem uma ideia, no Brasil hoje, 72% das mortes no Brasil são devidas a doenças crônicas. Então, as pessoas morrem do quê? Morrem de infarto. Mas qual que é a causa do infarto? É doença arterial coronariana, é entupimento das artérias, é aterosclerose. Então, a doença crônica mata. Morre-se do quê? De diabetes, do quê? De insuficiência renal pela diabetes. Qual é a causa? Uma doença crônica. Morre-se de câncer de pulmão por causa do fumo. Então, doenças degenerativas como o câncer. Então, há um deslocamento da carga de adoecimento, de morte e mortalidade, do jovem para os idosos. E a morbidade prevalece sobre a mortalidade. O que significa isso? As doenças dos idosos, elas não são doenças assim que matam rapidamente. Elas são doenças que elas vão causando incapacidades de forma progressiva, mas ela é mais lenta do que as doenças infecciosas, doenças agudas, né? Então, o Parkinson dura 15, dura 20, 25 anos, uma doença. O Alzheimer dura 15, às vezes 20, até um pouco mais. Então, são doenças que elas vão causando o quê? Vão deixando o indivíduo mais dependente, vão deixando o indivíduo incapaz. Travou aqui, não estou conseguindo virar. Consegui. Qual que é a correlação de transição demográfica e transição epidemiológica? Então, no Brasil, ainda existe uma diferença de países como a França, como a Inglaterra, né? Com relação à transição demográfica e epidemiológica, né? Você tem uma ideia, no Brasil ainda mais de 60% dos brasileiros não têm acesso ao saneamento básico. E condições de trabalho e renda ainda são muito precárias na nossa população. Agora, com a Covid, esse auxílio emergencial de R$ 600 que o governo está dando mensalmente para alguns milhões, milhares de brasileiros, isso está movimentando cidades pequenas no interior, por exemplo, do Nordeste, do Piauí, até mesmo aqui do litoral do Paraná. O brasileiro tem pouco ainda a qualidade de acesso ao trabalho e também à sua renda. O crescimento populacional, ele não ocorreu no Brasil com um incremento, com melhoria de qualidade de vida, como nos países europeus, por exemplo. Então, quais são as especificidades dessa transição epidemiológica no Brasil? Qual é o problema hoje, pessoal? Nós estamos vivendo uma pandemia de Covid, mas antes de eu dar essa aula, antes de a gente ter a epidemia, o ano passado, a gente falava, olha, gente, nós estamos tendo doença crônica, doença de idoso, que é Alzheimer, Parkinson, e ao mesmo tempo nós ainda temos o quê? Surto de dengue, surto de zika, nós estamos tendo leishmaniose, nós estamos tendo malária, né? Então a gente está tendo doença ainda transmissível coexistindo com doença não transmissível, né? Então existe esse recrudescimento de doenças infectoparasitárias, doenças transmissíveis, junto com a doença crônica. A transição, ela no Brasil, ela foi mais prolongada, levou mais tempo para a gente dobrar a população, a gente está idosos, né? E é muito regionalizado. Então, a gente tem, por exemplo, uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, né, Veranópolis, onde está sendo feito um estudo com centenários, nós temos ali uma população idosa muito grande. Se a gente for para o Nordeste, algumas cidades no Nordeste, a expectativa de vida não passa de 55 anos, e aqui no Sul chega a 100 anos, né? Então, o Brasil é um país de tamanho, de extensão de um continente. Então, a gente tem vários tipos de especificidades regionais. As doenças não transmissíveis, então, quais são? A demência, que o Alzheimer é a forma mais comum, o sujeito perde memória e fica totalmente
dependente de cuidados de um cuidador, para tomar banho, para se alimentar, para continuar vivendo. Mas nós temos doença incapacitante como a depressão. A depressão esse ano já é a segunda causa de incapacidade pela Organização Mundial de Saúde no mundo, né? Nós temos a osteoartrite, a incontinência, a perda de urina involuntária, a incontinência urinária. Então tem várias, tem hipertensão, insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, fibrilação, varize, diabetes, AVC, enfisema, varize, já foi falado em insuficiência renal crônica, catarata, glaucoma e surdez. O Brasil hoje, os brasileiros, 65% dos brasileiros não têm dentes, não tem arcada dentária, né? Então é muito frequente e isso pode ser prevenido através de uma boa escovação. Se a gente gastar 5 a 6 minutos por dia escovando o dente, a gente consegue manter a nossa dentição, né? Mas efeitos gastrointestinais, como a diverticulite, diverticulose, né, que são aquelas bexiguinhas que dá no intestino, pedra de vesícula, que é a colitíase, cânceres de mama, de intestino, que é o de cólon, de pulmão, de próstata, de estômago e até mesmo de pele. E as doenças como o mieloma, doenças mieloproliferativas, doenças hematológicas. Outras doenças também entram a queda de pressão quando a pessoa fica em pé, que é a hipotensão ortostática, as alterações de colesterol e até mesmo o tromboembolismo pulmonar, né? É muito frequente também escaras, que a gente chama de lesões por pressão, antigamente era chamado de úlceras de decúbito, são feridas que vão acontecendo na pele do idoso que fica muito tempo deitado, por causa que ele não consegue se movimentar pela doença dele. Pele seca, que é a xerodermia, incontinência, que é perda de urina, ou perda, inclusive, dupla de fezes também. As infecções ainda acontecem, como infecção urinária e pneumonia em idosos, né? Nós temos aumento do tamanho da próstata, tudo isso a gente vai falar durante o curso, não precisa gravar. Mas a parte de insônia, os idosos queixam muito, falta de função da tireoide, que é o hipotireoidismo, e o hipertireoidismo, que é o excesso de função, a paratireoide, que é aquela glândula que fica em volta, chamado hiperparatireoidismo, né? A anemia, alterações do sódio, como a hiponatremia e o déficit de B12. Qual é o impacto, então, dessas transições, tanto demográfica, quer dizer, a gente ficou mais velho o país, e epidemiológica, a gente começou a sofrer de doença crônica e degenerativa. O impacto é que essas doenças vão causar complicações e vão causar incapacidade, muitas vezes física, muitas vezes mental. Isso vai levar a uma demanda maior do que? Dos serviços, por exemplo, as UPAs, as unidades de pronto atendimento vão receber mais idoso, né? Idoso com pneumonia, idoso descompensado de uma insuficiência renal, e vão internar esses pacientes em hospitais, né? Então vai haver maior custo do SUS para esses pacientes. A investigação diagnóstica, que é a propedêutica, e o tratamento se torna mais caro também. Então, isso causa um custo no nosso sistema único de saúde, por exemplo, né? Deixa eu admitir, tem mais alguém aqui. Na questão da morbidade, do adoecimento, né, a gente teve também um processo de urbanização no Brasil. As pessoas saíram de cidades pequenas e foram para grandes cidades, como São Paulo, Rio, por exemplo, mesmo Curitiba. Então, a gente vê o Porto Alegre, a gente vê na periferia da cidade favelas, né? O pessoal, então, começa a ter uma alimentação pouco saudável, aquela alimentação rica em gordura, o fast food, o hambúrguer, né? A batata frita, né? E isso causou obesidade. Isso mudou, né, os hábitos de vida que eles tinham no interior, que eles comiam mais verdura, fruta e um pouco de carne, né? E menos emprego também, né? Isso aumentou o quê? A incidência das doenças cardiovasculares. Então, a aterosclerose, que é o entupimento das artérias, a formação de gordura, de placas de gordura, vai ocorrer dentro das artérias coronárias, fazendo insuficiência coronariana, ataque cardíaco ou angina. Vai atingir carótida. Então, as doenças, ou vai atingir, fazer obstrução nas veias, artérias, desculpe, das pernas, fazer doença arterial obstrutiva periférica, né?
Então, isso é agravado pelo nível baixo ainda socioeconômico, né, e educacional dessas pessoas, né? Idosos no mundo, então, em 1950 eles eram 7%, e agora em 2050 vai chegar a 25% da população do mundo, né? Então, hoje a população do mundo é de 8 bilhões, né? Nós temos aí praticamente aí hoje mais de 2 bilhões quase de idosos no mundo, né? O boom de idosos no Brasil começou em 1960, com 2 milhões de idosos, e agora em 2020 nós estamos chegando a 30 milhões de idosos. Resumindo tudo que eu falei até agora, por que que o Brasil envelheceu? Porque diminuiu o quê? Mortalidade, de alguma forma, né? Apesar de não ter melhorado a qualidade de vida, o brasileiro começou a viver mais. As famílias que tinham 12 filhos começaram a ter 6 e agora estão tendo 2 filhos, né? Pode ver quantos irmãos vocês têm. Então, há uma diminuição da taxa de fecundidade. Saneamento básico não melhorou muito. Melhorou um pouco, mas está melhor do que estava, mas ainda está ruim. Por isso foi sancionado o marco agora do saneamento básico para tentar fazer água e esgoto para as cidades, para a maioria dos municípios brasileiros, né? As doenças infecto-contagiosas, elas foram dominadas, mas começaram as doenças crônicas e degenerativas. Começamos a vacinar de gripe e de pneumonia as populações idosas também, isso reduziu a morte por complicação de pneumonia, né? E a medicina vem evoluindo, né, em tratamentos para doença cardiovascular, como o uso de remédios para diminuir colesterol no sangue, uso de molinhas chamadas stents para melhorar a oxigenação das artérias do coração, né? Terapêuticas avançadas foram criadas. Então, aqui mostra, uma aula de epidemiologia sem uma pirâmide não é uma aula de epidemiologia. Você vê aqui a base da pirâmide, né, mais população de 0 a 4 anos, né, e lá em cima 80 a mais, quer dizer, população de idosa bem pequena. Isso é uma pirâmide, né? Isso em 1970. Daí em 80, a base da pirâmide, ou seja, as crianças e adolescentes, começou a diminuir. Começou a aumentar lá em cima, ó, 80 a mais, ó. Vamos vendo aí, 1980, agora 1990, 2000, 2010, agora 2020. Então a gente vê que em breve a população de 0 a 15 anos vai ser menor que a população acima de 60 anos, né? A faixa etária que está mais crescendo, agora vocês vão ver, ó, para 2030, vai ser a população acima de 80 anos, né? Essa faixa etária aí, a dos centenários, acima de 100 anos, supercentenários, acima de 105 anos, vai crescer bastante, ó. O que aconteceu? A pirâmide deixou de ser pirâmide. Em 2050, ela vai ser aqui no máximo um quadrado, alguma coisa assim. E aqui mostra a regionalização, né? Então, você vê, quanto mais escuro, mais marrom, você tem aqui nesse mapa a concentração de idosos. Então, lá no Rio Grande do Sul tem bastante idoso, no interior de São Paulo, uma parte ali do Rio de Janeiro com Minas, e ali em Pernambuco, ali você vê também, né? Uma população. Mas veja lá no norte, na região do Amazonas, na região do Pará, praticamente uma população de jovens, né? E o que aconteceu? Então, o DataSUS mostra isso, né? Você vê em vermelho o quê? As doenças infecciosas, que é, como eu falei, as doenças como as pneumonias, né, vêm caindo a partir de 2000, praticamente caiu muito, né? Começou lá em cima, em 45, e daí baixou, está em menos de 10. E o que que aumentou? Aumentou doença crônica e degenerativa. Degenerativa são neoplasias. Então, em amarelo, se vê que está subindo, está aumentando cânceres. Cânceres de sangue, como mieloma, doenças mieloproliferativas, câncer de mama, câncer de colo de intestino, câncer de próstata.
E você vê também um aumento, né, das doenças cardiovasculares, aí, no caso, né? As doenças ali em ACV, ali, as verdes, estão aumentando, tanto síndromes coronárias agudas, né, como também AVCs. Em azul, causas externas, que é basicamente causas como traumatismo, acidente de carro, né? Aqui mostra a taxa de utilização do SUS, né? Nesse gráfico aqui de Nunes, a gente vê 0 a 4 anos gasta muito SUS, ó, pode ver ali o gráfico, tanto homem e mulher. E depois dos 60 anos começa a gastar muito, e acima dos 80 volta a gastar de 0 a 4 anos, né? Essas populações são as que mais gastam no SUS hoje. Isso corrobora o gráfico, que um dado do Ministério da Saúde de Porto Alegre mostrando, né, o consumo, né, das AIHs, o custo de hospitalização para as faixas etárias acima de 60 anos. Né? Então, o que a gente concluiu até agora, né, que o Brasil envelheceu, passou de 7% da população de idosos, isso é a transição demográfica, as doenças passaram a ser menos infecciosas e parasitárias e mais doenças crônicas e degenerativas, né? E a gente vê aqui que essas doenças gastam mais SUS e elas incapacitam mais e demoram para a pessoa acabar morrendo, né? Ela vai viver mais tempo, né? Mais incapacidade, né? Então aqui, ó, em Curitiba esses dados são antigos, mas eles ainda refletem a realidade. Infarto está ali, a primeira causa. Cânceres são a segunda. Enfisema pulmonar é a terceira. Doenças do aparelho digestivo, como diverticulite, colicistite, é a quarta. Lesões de envenenamentos e assim por diante. Aparelho geniturinário, transtornos mentais. O que a OMS vem falando, esse gráfico mostra o que eu falei agora, é que à medida que a gente conseguir controlar, que a gente encontrar a cura, uma vacina para Alzheimer, um remédio para Parkinson, que a gente conseguir controlar os cânceres, como a gente já está começando com essas terapias novas, que são quimioterapias via oral, né? Uma série de anticorpos monoclonais e tal, o que vai acontecer? Vai aumentar as doenças mentais. Então, primeiro a gente controlou a doença infecto-parasitária, agora, daqui a uns anos, a gente consegue controlar, vocês vão viver isso, doença crônica e degenerativa, e não vamos parar de adoecer, vamos continuar, a humanidade vai sofrer de depressão, transtorno bipolar do humor e outras alterações. Concluindo, embora se estime que a proporção de idosos deve duplicar até 2050, as doenças crônicas degenerativas e distúrbios mentais já causam incapacidade e determinam maior utilização do serviço de saúde. O problema dessas doenças é que elas levam a dependência, né? E a gente vai precisar de pessoas para cuidar desses idosos, né? Ações preventivas, então, são importantes. Então, se eu sou secretário de saúde de uma prefeitura, qual é o meu problema hoje? O meu problema hoje está sendo obesidade, sobrepeso, está sendo aumento dos casos de diabetes, de hipertensão. Então, eu vou fazer programas, vou planejar programas para tentar baixar o peso da população através de estímulo de alimentação saudável, comer mais plantas, mais verduras, mais legumes, controlar o carboidrato, vou fazer planos de atividade física na cidade. Então, eu vou criar ações preventivas já na unidade básica. Tenho diabético e hipertenso, vou fazer programas de diabético e hipertenso na UBS para tratar essas pessoas. Né? Então, é muito imprescindível o quê? Saúde, educação e capacitação de indivíduos para atender essa população que está envelhecendo e que está incapacitando, né?
Pessoal, ficou alguma dúvida aí? Não, professor, achei bem boa a aula. O pessoal entendeu bem? Eu entendi sim, gostei bastante de ter essa visão. Principalmente esses gráficos, eu achei que ajudou bastante. Então, eu vou